Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aulinha de matemática básica e o tema é regra de três simples. A regra de três simples é uma técnica usada para encontrarmos um quarto valor de uma grandeza qualquer que não conhecemos, desde que nós já conheçamos três dos valores envolvidos. Então eu vou ter três valores e estou à procura do quarto valor. Mas a pergunta é: o que é uma grandeza? Nós entendemos por grandeza tudo aquilo que pode ser medido, contado, ou seja, é tudo aquilo que envolva medidas. E existem grandezas que são diretamente e grandezas que são inversamente proporcionais. Uma regra de três diretamente proporcional ocorre quando o aumento de uma grandeza faz com que, na mesma proporção, a outra grandeza também tenha um aumento. Então, assim, vamos imaginar a velocidade. Velocidade é uma grandeza. À medida que a velocidade aumenta, a gente vai ter também o aumento da distância que foi percorrida no mesmo período contado. Então, o aumento da velocidade faz aumentar a distância. Quer ver um outro exemplo? Nós temos aí a questão das torneiras. Vamos dizer que nós temos algumas torneiras para poder encher um tanque. O aumento do número das torneiras faz com que mais litros de água sejam despejados nesse tanque. Então, o aumento do número de torneiras faz com que o aumento de litros ocorra para poder encher o tanque. E aí nós poderíamos envolver até outras grandezas. Agora, do mesmo modo que a gente tem grandezas que são diretamente proporcionais, ou seja, quando uma aumenta, a outra também vai aumentar, nós temos as grandezas que são inversamente proporcionais. Essas grandezas, o aumento de uma proporciona a diminuição da outra. Quer ver? No mesmo exemplo da velocidade. Se eu aumento a velocidade, eu vou diminuir o tempo para percorrer uma mesma distância. Então, o aumento da velocidade faz eu diminuir o tempo médio para poder percorrer uma mesma distância. A mesma coisa acontece, por exemplo, com se eu tenho um recipiente, uma vasilha, onde eu tenho água, e eu começo a fazer furos nesse recipiente, o aumento do número de furos vai diminuir o tempo para que essa água que esteja no recipiente escoe. Então, o aumento do número de furos vai diminuir o tempo de escoamento dessa água que está no recipiente. Ou seja, quando uma grandeza aumenta, automaticamente a outra grandeza vai diminuir. A gente vai mostrar agora exemplos disso. Considerando que uma feira, a cada 4 pessoas ocupa uma área de 1 metro quadrado, qual a quantidade de pessoas nessa feira, sabendo que a área do evento era de 600 metros quadrados? Bom, eu tenho 3 dados informados. Eu sei que 4 pessoas ocupam 1 metro quadrado. E eu quero saber quantas pessoas, ou seja, a quantidade de pessoas para 600 metros quadrados. Então, para resolver a regra de 3, eu tenho que ter 3 informações para buscar a quarta informação que a gente não conhece. Para isso, eu vou montar uma tabelinha. Qual que é o número de pessoas? Quando eu tenho 4 pessoas, eu ocupo 1 metro. Quando eu tenho um número X de pessoas, que eu não sei, eu vou ter 600 metros quadrados para poder ocupar. Então, agora o que eu faço? Se eu tenho mais metros quadrados, concorda comigo que eu vou ter mais pessoas no local do evento? Porque quanto maior o número de metros quadrados eu tenho, maior a quantidade de pessoas que eu posso colocar, sendo 4 por metro quadrado. Então, essas grandezas a gente vai dizer que elas são diretamente proporcionais. Se elas são diretamente proporcionais, quando eu for fazer o cálculo aqui, eu vou simplesmente multiplicar cruzado para poder resolver o meu problema.
Então, eu vou dizer o seguinte, que x vezes 1 é igual a 4 vezes 600. Então, eu só faço essa multiplicação cruzada porque eu sei que essas grandezas são diretamente proporcionais. Então, elas sendo diretamente proporcionais, eu multiplico cruzado os resultados dos dados que eu já tenho. Então, x vezes 1, x. 4 vezes 600 vai ser 2.400. Quer dizer, então, que para esse evento específico dessa feira, eu vou ter exatamente em 600 metros quadrados um total de 2.400 pessoas. Um segundo exemplo que a gente pode colocar, aqui a gente está mostrando que elas são diretamente proporcionais. Um segundo exemplo que a gente pode mostrar é justamente esse probleminha. Ao abrirmos 8 torneiras, sabe-se que enche um tanque com água em 20 minutos. Agora, se abrirmos apenas 5 torneiras, qual será o tempo necessário para encher o tanque? Olha só, se eu aumento o número de torneiras, eu diminuo o tempo para poder encher o tanque. Mas se eu diminuo o número de torneiras, eu vou aumentar o tempo. Ou seja, essas grandezas, elas são grandezas inversamente proporcionais. Quanto maior o número de torneiras, menor o tempo. Então, vou jogar os valores que ele me informou. 8 torneiras, 20 minutos. Quando eu faço 5 torneiras, eu tenho x. De novo, eu tenho 3 dados, 8 torneiras, 5 torneiras, 20 minutos, e eu tenho que encontrar o quarto dado que eu não tenho. Então, para isso, agora eu sei que essas grandezas são inversamente proporcionais. Se elas são inversamente proporcionais, eu vou fazer uma multiplicação direta ou reta. Como assim, professor? Eu vou fazer 8 vezes o 20 igual a 5 vezes x. Ou, em outras palavras, 5 vezes x igual a 8 vezes 20, para deixar a incógnita já no primeiro membro. Então, aqui eu vou ter 5 vezes x igual a 160. Então, x vai ser igual a 160 dividido por 5. Então, a gente vai encontrar que o x é igual a 32 minutos. Faz muito sentido, porque se eu diminuo o número de torneiras, eu vou ter que gastar mais tempo. Se antes eu gastava 20, agora eu vou gastar 32 minutos. Então, para 5 torneiras, o tempo necessário para encher o tanque será de 32 minutos. Basicamente, a regra de 3 é assim, direta, rápida, e você só precisa ficar atento e perguntar para as suas grandezas se elas são realmente diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Bons estudos e até a próxima.